Olá, tudo bem? Meu nome é Aurélio, sou especialista no CRM da RD Station e hoje eu estou aqui para falar sobre relatórios, mais precisamente sobre como você vai melhorar a sua gestão de vendas através dos relatórios, as métricas e a análise de resultados aqui dentro do CRM da RD Station. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui dentro do nosso CRM a gente tem a nossa aba de análise. Aqui nós temos diversos relatórios e eu vou abordar hoje um por um aqui. E a intenção hoje é abordar aqui como é que vocês vão conseguir gerir toda a equipe de vendas através dos nossos relatórios. Vamos lá então, pessoal. Eu vou começar aqui pelo relatório do plano Basic, tá? Do nosso CRM. Clicando aqui em relatórios, vai abrir essa tela que vocês vão ver nesse momento. Essa tela, pessoal, é o nosso painel de controle que nós chamamos. Aqui vocês vão conseguir analisar através de gráficos, vocês conseguem ver que é um relatório um pouco mais visual, né? Todas as negociações criadas, as negociações vendidas, as negociações perdidas. Aqui ele também vai dar essas métricas para vocês por dia, para entender, então tá, nesse dia quantas oportunidades minha equipe recebeu, quantas foram perdidas, quantas foram vendidas, de uma forma bem simples, bem fácil. Baixando aqui eu tenho um relatório que vai fazer essa comparação de valor com volume. Então aqui nesse exemplo, o valor total que foi vendido, quantas unidades foram vendidas, o ticket médio dessas vendas. Mais abaixo eu tenho alguns gráficos aqui de desempenho também, que vão facilitar bastante a visualização dos dados da equipe. Então quantas negociações foram criadas, quantas foram vendidas, quantas foram perdidas. Aqui também tem algumas métricas de funil, de valor versus usuários, motivos de perda. Então isso aqui já é um relatório bem geral no qual vocês vão conseguir visualizar a operação. Somente nesses relatórios aqui a gente tem 10 tipos, tá, gente? Eu vou falar rapidinho de cada um. Nós temos aqui o relatório de comparativo de ligações. Então nesse caso aqui eu vou poder ver, comparar, né? Quantas ligações foram feitas numa equipe, quantas ligações foram feitas em outra equipe, fazer essa comparação se uma equipe, ou até individualmente, né, alguém está fazendo mais ligações ou está fazendo menos, o tempo que estão gastando nessas ligações. Aqui é possível também que elas fiquem gravadas e vocês possam ouvir como é que foi a ligação feita pelo vendedor. Aqui a gente tem um relatório também de ligações. Aqui vai mostrar quantas ligações o time fez, ou seja, quantas foram realizadas, quantas foram atendidas, quantas foram não atendidas, ou seja, o status de cada uma, o tempo total de ligações, o tempo médio. Então aqui eu vou conseguir entender, né, um pouco mais de quanto tempo o meu time ou o seu time está gastando aqui em ligações por dia. Tá? Então é bem importante para metrificar. Lembrando que eu vou poder sempre ouvir a gravação dessas ligações. Dando sequência, gente, a gente vai para o relatório de metas aqui. Aqui eu vou poder desenhar e criar as metas, não só individuais dos vendedores, as metas da equipe, inclusive as metas da empresa. Então, por exemplo, é aqui que eu vou saber se o meu vendedor tinha a meta X, o quanto ele atingiu, o quanto faltou para ele atingir a meta, ou seja, a porcentagem que ele atingiu. Então, todo esse tipo de informação eu vou ter aqui. Da mesma forma que aqui em metas de equipe vou poder analisar, metas de empresa também vou poder visualizar. Então aqui é para vocês conseguirem também metrificar as metas de todo mundo. Fontes e campanhas. Esse relatório, gente, aqui que eu vou conseguir ter essa visualização de, por exemplo, então tá, hoje em dia, dos leads que são recebidos pela minha equipe comercial, quantos deles vêm, por exemplo, das redes sociais, quantos vêm do site, quantos vêm dos investimentos que a gente está fazendo, por exemplo, em mídia paga. Então ele vai me trazer a fonte de cada lead. Dessa forma eu consigo entender. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que de 100 vendas que foram feitas no mês, 50 vieram do site, por exemplo. Vocês começam a entender que a maior fonte de receita da empresa é do site. Vocês começam até, vamos dizer assim, colocar mais força, mais empenho da equipe nos leads que estão vindo dessa fonte, e claro, até os investimentos em marketing podem ser mais voltados, direcionados para essa fonte que está trazendo hoje mais receita para a empresa. E aqui em campanhas também. Aqui já as campanhas que são feitas no RD Marketing, né, que é a ferramenta aqui complementar e irmã do nosso CRM, eu vou conseguir ver das campanhas que estou fazendo lá, por exemplo, de e-mail marketing, quantos leads estão chegando para o CRM, qual campanha que teve a maior taxa de conversão.
Então existe essa possibilidade também, relatório importantíssimo. Temos aqui o relatório de produtos e serviços. Esse aqui, pessoal, eu vou conseguir ver aqui, primeiramente, quantidade de negociações vendidas e total monetário de negociações vendidas, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, plano de saúde, uma unidade vendida, e aqui eu vou conseguir ver o valor que essa unidade trouxe de receita para a empresa. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu posso ter diversos produtos, tá? E cada um deles, aqui, claro, está mostrando apenas uma unidade, podem ser várias unidades, e eu vou conseguir visualizar todas essas unidades quanto elas trouxeram de receita para a empresa. Tá? Então é importantíssimo, aqui embaixo eu tenho a legenda, tá? Para que facilite um pouquinho a visualização também do gestor ou da pessoa responsável pela equipe. A gente tem aqui relatórios de conversões também, então tem relatório de conversão por volume. Aqui embaixo eu tenho alguns dados de negociações, de ciclo de vendas, importantíssimo, para que vocês possam entender, para que um gestor possa entender, né, o quanto leva hoje uma venda dentro da equipe comercial, quanto tempo é o ciclo de venda, o tempo para que uma negociação seja perdida também eu consigo visualizar aqui dentro do CRM. E aqui também eu tenho algumas métricas de conversão por volume, ou seja, cada etapa do meu funil de vendas, do meu processo comercial, quantas vendas estão acontecendo em cada etapa, qual etapa que a gente está conseguindo, enfim, fechar mais vendas ou até perder vendas também. Seguindo, pessoal, eu tenho aqui relatórios de feedback também, então eu posso ver aqui, caso seja uma prática, né, da equipe e do gestor dar feedback essa equipe, aqui eu vou conseguir visualizar todas essas negociações. Aqui também vou ter relatórios de equipes, tá? Então aqui vai mostrar o valor que cada equipe está vendendo, as unidades que cada equipe está vendendo, então vou ter todas essas métricas aqui. Também vou ter relatório aqui de pipeline, bem simples, nesse caso aqui, por exemplo, o Aurélio, vou conseguir visualizar o funil de vendas, as etapas de vendas aqui do processo comercial do Aurélio, quantas oportunidades ele tem em cada etapa, quanto tem ali de valor em cada etapa, não só único, mas também recorrente. E aqui é uma visão geral, né, para que fique fácil de visualizar como é que está o funil de vendas da pessoa específica ou também de uma equipe. Aqui também o relatório de dashboard, aqui é uma visão geral, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é um dos principais aqui relatórios do nosso CRM também. Consigo ter uma visão geral da minha operação. Aqui em cima eu tenho um resumo mostrando negociações criadas, vendidas, perdidas, sem próxima tarefa, sem interação, recém-alocadas. Aqui consigo ver o valor que eu tenho no meu funil, quantas unidades, ticket médio. Aqui também eu consigo ver todas as tarefas criadas, pendentes, finalizadas da equipe. E aqui também mais algumas informações que são bem importantes. Bom, gente, passado aqui esse primeiro relatório, quando eu clico aqui em análise, esses relatórios aqui são do plano Basic. Agora eu já vou entrar nos relatórios avançados, tá, gente? Então vou começar pelo Performance em Vendas, que eu considero aqui o principal relatório do nosso CRM. Pessoal, aqui eu vou poder visualizar como é que está a performance, como é que está o desempenho, não só de cada vendedor, mas também de uma equipe, tá? Então, por exemplo, vamos supor, né, eu vou colocar aqui um tempo um pouco mais, um tempo maior para que eu consiga ter mais insumos aqui para trazer exemplos. Então, por exemplo, vamos supor que nesse período que eu inseri aqui em cima, a equipe recebeu 50 negociações. Dessas 50, 39 foram vendidas, resultando numa taxa de conversão de 78% e totalizando em vendas o valor que está sendo descrito aqui. Perfeito? Então, pessoal, lembrando aqui eu posso filtrar da forma que eu achar melhor, por vendedor, por equipe, por responsável. Então eu vou ter sempre o dado mais concreto possível em relação à taxa de conversão e às vendas aí da equipe ou individualmente de um vendedor, certo? E ele sempre compara com períodos anteriores para saber, por exemplo, a minha equipe ou um vendedor específico, ele evoluiu de um mês para o outro ou o desempenho vem piorando, a performance vem piorando. Então o CRM vai trazer esse dado aqui também para vocês. Aqui eu consigo ver, ó, por cada nome de vendedor, quantas vendas ele fez e quantas ele perdeu, correto? Então aqui eu consigo ver de uma forma também, não só através de volume, mas por porcentagem, tá? E também aqui não só através de gráfico, como tabela.
tá? Se é uma visualização do interesse, assim fica um pouco mais, vamos dizer assim, fácil e visual de visualizar. Aqui também vão estar listadas todas as negociações, tá? Independente se foram vendidas ou perdidas, eu vou ter acesso aqui embaixo, entender quem era o responsável, o nome da negociação, qualificação que foi feita, a etapa, o valor, a data de fechamento e o status. Bom, pessoal, eu sempre costumo falar que vender é fácil, mas entender onde é que a gente, às vezes, tem um buraco, tem um gap na operação de vendas é mais importante ainda. Então, aqui eu vou conseguir ver os motivos de perda. Então, por exemplo, todas as negociações que foram perdidas pela equipe, quando a gente, em outros módulos aqui de apresentação, vocês já viram quando a gente está no momento ali de, enfim, ele está numa etapa de negociação de fechamento, a gente sempre tem dois fins, né? Ou a gente consegue fechar aquela venda ou a gente perde aquela venda. Quando eu não consigo fechar uma venda, eu tenho que selecionar um motivo de perda. Todas essas vendas que foram perdidas pela equipe vão estar elencadas, listadas aqui nesse relatório de motivos de perda dentro de performance em vendas. Então, por exemplo, só voltando aqui, ó, quando eu falo que a equipe recebeu 50 negociações e 39 foram vendidas, quer dizer que 11 a gente não conseguiu fechar negócio. Quando eu clico aqui em motivos de perda, eu vou ter acesso a essas 11 oportunidades, negociações que não foram possíveis de fechar negócio. Aqui vai mostrar o valor que essas 11 negociações perdidas tinham, tá? Ou seja, deixou de entrar para a empresa R$36 mil nesse caso aqui. Dessas 11, 7 negociações foram perdidas por preço. Tá? Ele vai fazer uma comparação também com períodos anteriores, para vocês entenderem se então poxa, esse mês a gente perdeu mais por preço ou a gente perdeu mais por outro motivo, vou conseguir visualizar aqui. Aqui nesse exemplo eu tenho vários motivos, tá? De perda também, esses motivos aqui são exemplos, então vai ser a própria empresa, a própria equipe que vai elencar os principais motivos. Aqui eu tenho uma visão também, ó, em cada etapa do funil, quantas perdas a gente tem. E aqui, pessoal, ficam listadas todas as oportunidades que foram perdidas. Então isso aqui é muito importante, porque vocês vão poder aqui entender um pouco mais ali não só do perfil, às vezes até do cliente de vocês, mas entender o principal motivo pelo qual a equipe não está conseguindo fechar as vendas. Tá? Isso aqui pode ser um grande insumo para a equipe de marketing trabalhar, para que, enfim, ela possa entender melhor, né, onde é que está o gap na operação e trabalhar e, vamos dizer assim, criar estratégias mais voltadas exatamente para esse motivo. A própria equipe de vendas pode se debruçar nesses motivos e entender, poxa, então se o problema é esse, vamos tentar consertar de uma forma ou tentar consertar de outra. Então aqui vocês vão ter essa visualização bem completa. Lembrando que eu vou poder ver, poxa, aqui nesse caso tem 11 oportunidades, né, que eu estou mostrando que foram perdidas. Pode ser que 10 delas sejam do mesmo vendedor, às vezes pode ser um problema de processo do vendedor que eu vou conseguir diagnosticar aqui mostrando esse relatório, tá, gente? Bom, dito isso, vou para outro relatório aqui dos relatórios avançados do nosso Plano Pro. Atividade de vendas. Relatório de atividade de vendas, pessoal, ele tem uma função muito mais assim para que eu consiga controlar um pouco mais, vamos dizer, na ponta do lápis como é que está o trabalho dos meus vendedores, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro aqui eu consigo ver o tempo de primeiro contato, tempo médio de primeiro contato. Então, por exemplo, caiu, Então, por exemplo, foi transferida uma oportunidade aqui para um vendedor e ele está levando muito tempo para fazer esse primeiro contato com o lead. Aqui eu vou conseguir ter essa métrica, o tempo que depois que ele caiu no funil do vendedor, o tempo que ele está levando para fazer esse primeiro contato. E isso vai influenciar muito na taxa de conversão dele, e não só dele, mas também da equipe. Então, por exemplo, aqui eu vou conseguir ter essa visão de negociações contatadas, tempo médio de primeiro contato, menor tempo de primeiro contato e maior tempo de primeiro contato. Posso filtrar isso aqui para o vendedor, por equipe, da forma que eu achar melhor. E aqui embaixo eu tenho também listadas o tempo que cada oportunidade o vendedor levou para entrar em contato, tempo médio no caso. Relatório aqui de atividades de vendas em tarefas. Esse aqui também é importantíssimo, gente. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver todas as tarefas criadas, todas que estão atrasadas, todas que estão abertas em dia e também as finalizadas. Então eu posso aqui clicar num responsável, por exemplo, numa equipe, e aqui eu vou conseguir ver de uma forma também bem clara e bem fácil, tá? Quantas tarefas cada vendedor fez, certo? Então
Aqui nesse caso, ó, orçamentos, negociações, enfim, e-mails que foram enviados, o que for, qualquer tarefa que for feita pelo vendedor, você como gestor vai ter acesso aqui, vai poder visualizar se ela está atrasada, se ela está em dia, se ela já foi finalizada. Esse aqui é outro relatório que consegue mostrar de uma forma muito real se um desempenho de vendedor é melhor que o outro e por quê. Quem sabe, às vezes, um vendedor que tem um desempenho melhor, ele faz mais atividades, ele tem mais organização, ele conclui mais tarefas. Então aqui eu consigo ter essa visualização de como funciona hoje, consigo ter essa visualização hoje aqui de como é que está a conclusão das tarefas da equipe. A gente tem também aqui interações dentro do relatório de atividades de vendas, eu consigo ver um pouco mais das negociações que estão em andamento, as que estão sem interação há mais de 5 dias, que a nossa ferramenta ela avisa, né, as negociações que estão paradas, que não teve nenhuma tarefa, que a equipe, enfim, está lá no funil de vendas do vendedor, mas ele não está fazendo nenhuma ação, não está fazendo nenhuma tarefa, eu vou conseguir ver aqui também. E as que estão sem tarefas agendadas. Da mesma forma, aqui eu consigo ver, ó, por etapa, e aqui eu consigo ver também a lista dessas negociações, tá, gente? Então, eu consigo ver se está parada há muito tempo, quem sabe às vezes é a hora de desapegar de uma negociação que está parada há muito tempo no funil de algum vendedor, e claro, entender ali o porquê. Dando sequência aqui, gente, vamos agora para CRM Live. Bom, pessoal, CRM Live, aqui em finalizadas, eu gosto de falar que esse relatório é como se fosse o funcionário do mês, tá? Então aqui eu vou conseguir ver quem criou mais negociações, quem vendeu mais unidades, quem vendeu mais em valor, em receita, consigo ver negociações novas, vendas vendidas no período, enfim, eu consigo também aqui ver motivos de perda, taxa de conversão. Então basicamente a ideia aqui é condecorar, né? Quem teve um melhor desempenho da equipe, quem conseguiu atingir uma melhor performance. Aqui ele já vai trazer um relatório pronto, tá? Para que vocês consigam entender. Aqui em andamento, esse aqui é importantíssimo, gente. Aqui eu vou ter a visão completa do meu funil. Então, por exemplo, vamos supor que tem 266 negociações em andamento no funil de vendas, tá? Aqui vai mostrar o valor, ó, que tem no funil, tá? Ou seja, o que está sendo negociado dentro da equipe. E aqui eu vou ter uma visão muito interessante, ó, do funil de vendas. Essas 266 estão separadas, né, dentro de várias etapas ali do processo comercial. Então aqui eu vou conseguir ver em cada etapa quantas negociações tem, quanto de receita tem em cada etapa. E claro, aqui vai trazer muita previsibilidade também para a equipe. Então vou dar um exemplo aqui hipotético. Vamos supor que para a sua empresa é o último dia do mês e faltam R$1.000, R$1.500, vamos supor, para vocês atingirem a meta do mês. Vocês vão abrir esse relatório, vão olhar aqui em fechamento, vocês têm 2 oportunidades totalizando R$1.600. Então traz essa tranquilidade, essa previsibilidade de saber, o nosso time, a minha equipe, enfim, tem 2 oportunidades de fechamento, a gente vai atingir a nossa meta. E também eu posso ver em cada etapa quanto de valor tem para entrar, tá? E também ver quem é o responsável por essa negociação, qual é o próximo passo, o que está sendo negociado, para vocês conseguirem entender também se essas negociações vão ser concluídas em venda ou não. E aqui embaixo também eu consigo ver quantas negociações tem, ó, que foram qualificadas como 5 estrelas, tá? É uma definição que a própria empresa vai fazer. 4 estrelas, 3, 2 ou 1 estrela, tá? Agora, pessoal, eu vou aqui para o Insights de relatórios. Isso aqui é um pouquinho da ajuda da inteligência artificial nos relatórios do CRM aqui da RD Station. Então vamos lá. Pessoal, agora a gente permite aqui dentro do CRM que vocês consigam fazer perguntas ao CRM e ele vai trazer respostas de uma forma muito mais rápida e mais fácil, sem que vocês precisem acessar os relatórios. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui embaixo, quando eu clico na barrinha, eu vou conseguir ver, ó, todas as perguntas que eu posso fazer sobre o desempenho do funil de vendas, sobre fontes e campanhas e também sobre o desempenho da equipe. Então, claro, essa é uma inteligência artificial interna do nosso CRM. Então, ele vai ler os dados que estão dentro da ferramenta e vai me trazer respostas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Posso fazer uma pergunta, como está o desempenho da equipe de vendas? Aí eu vou inserir aqui uma data, vou colocar o mês de março aqui como exemplo. E vou enviar.
Nesse momento, a ferramenta vai fazer uma varredura das informações e vai me trazer uma resposta já de como é que está o desempenho da equipe de vendas dentro desse período que eu inseri. Então, ele está me trazendo aqui já uma resposta pronta sem que eu precise acessar os relatórios. Então, eu tenho uma informação um pouco mais rápida, tá? Das informações que eu quero visualizar. E é só eu fazer a pergunta aqui. Em breve, o próprio cliente, ou seja, você que está utilizando o CRM, vai poder criar as perguntas. Por enquanto, a gente tem perguntas pré-definidas aqui dentro do nosso relatório Insights de Relatórios, tá, pessoal? Então, é importantíssimo e cada vez mais o CRM vem evoluindo na questão de inteligência artificial e daqui a pouco a gente também vai trazer outras novidades. De resto, a gente tem aqui, pessoal, análise de marketing e vendas, tá? Isso aqui basicamente é para vocês entenderem das oportunidades que estão sendo geradas lá dentro do RD Marketing, quantas estão vindo para a equipe comercial trabalhar, qual é a taxa de conversão entre o marketing e o comercial, enfim, vocês vão ter essa visualização, principalmente sabendo quantas oportunidades estão sendo enviadas do marketing para o time de vendas e quantas estão sendo fechadas ou perdidas também. Em relação aqui aos relatórios, é isso. Agradeço quem estiver assistindo e boas vendas.